CT do Atlético, diretoria quer algo de nível Europa. Hulk fora do campeonato? Por fim, impressão minha ou o torcedor atleticano está um pouquinho mais amargo? Será que tem alguma causa para isso? Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para trazer notícias e um conteúdo de excelência a você, web espectador. Para quem não é inscrito no canal, peço a sua inscrição que nos dê este voto de confiança. É jornalismo, é credibilidade no canal que mais cresce dentre todos os outros no YouTube. Me ajude também a bater 1.500 likes nas próximas 24 horas e se você estiver assistindo ao vivo, vamos bater 120 likes de meta. Eu conto muito, mas muito mesmo com essa sua ajuda. Quero falar aqui então sobre a reforma do Centro de Treinamentos do Atlético. A gente sabe que a SAF começou, e em meio ao pagamento de dívidas, a permanência e renovação de atletas, também a contratação de jogadores, a gente sabe que teve um outro assunto que voltou à tona nesta semana, a reforma do Centro de Treinamentos. O diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, em um papo informal ontem com jornalistas, ele destacou parte dos planos do Atlético, mas não entrou muito em detalhes, no que tange principalmente a reforma do CT. O fato é que o Bica Galo correu atrás das informações e em conversas com uma fonte, nos foi esclarecido que o Atlético busca um parceiro comercial que vai ajudar a conduzir este processo. A busca por este parceiro visa basicamente angariar 25 milhões de reais, custo total da obra de reforma do Centro de Treinamentos. O Atlético cederia o nome da cidade do Galo para alguma empresa, ou seja, a partir do momento que essa empresa coloca o dinheiro para a reforma do CT, durante 10 anos, o CT passaria a se chamar CT Cidade do Galo, ou da forma como queiram dizer, barra o nome da empresa. Por exemplo, nós falamos Red Bull Bragantino, não falamos Bragantino. Seria mais ou menos a mesma coisa. E aí, angariando essa verba, o Atlético iniciaria as obras. O Galo entende que mesmo, esse é um detalhe importante, mesmo com um CTs, mais modernos do Brasil, alguns pontos já carecem de reformas. E aí eu falo, por exemplo, a adaptação de novas tecnologias implementadas nos principais centros ao redor do mundo. Abre aspas, então, a nossa fonte. A ideia, a princípio, é construir um novo centro de excelência, próximo aos campos 5, 6 e 7, onde seria realizada a obra de uma nova academia, um novo vestiário, uma nova sala de fisiologia e também de fisioterapia, além das categorias de base que passariam a utilizar a estrutura que o profissional hoje utiliza. O Banco Master, pessoal, que inclusive é acionista da SAF do Atlético, chegou a demonstrar interesse em fazer parte desta obra, mas a negociação, ao que tudo indica, esfriou. O Bica Galo, inclusive, segue em apuração, vou até ver que agora, infelizmente, ainda não chegou a nossa resposta, mas segue em apuração, tentando entender melhor sobre estes parceiros. Quais seriam os parceiros? Muito se fala, por exemplo, sobre a Samsung. Aí, em algum momento, houve, por exemplo, a hipótese novamente do Banco Master retornar essa obra, mas ao que tudo indica, retornar essa parceria, mas ao que tudo indica, esfriou. Para que o web espectador entenda, o CT do Atlético tem hoje 245 mil metros quadrados, contando também com 7 campos de tamanho oficial, campo de grama sintética e hotel também para concentração. O CT do Galo tem ainda um salão de jogos, restaurante, auditório, deck panorâmico e também uma cozinha industrial. É bom a gente destacar aqui também no canal Bica Galo que o Atlético recebeu o prêmio de melhor centro de treinamentos do Brasil no ano de 2010. Já tem uma data, são mais de 13 que se passaram e foi responsável também por acolher a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2014. O Atlético entende, isso é uma informação de bastidor, que a estrutura em si continua como a melhor do Brasil, porém distante ainda de uma realidade do que acontece, por exemplo, na Europa. A título de comparação, para que vocês tenham uma ideia, o Real Madrid, por exemplo, é o CT mais moderno do mundo e conta com uma área 5 vezes maior do que a do Atlético. É uma coisa absurda e tem também 4 campos a mais do que o Galo. O grande X da questão, aqui no caso do Atlético, não é nem uma busca por ampliar o tamanho do CT, nada disso, mas sim de prover melhorias
tanto ao departamento de fisiologia, aos vestiários e, obviamente, de oferecer às categorias de base uma estrutura, né, que é, para muitos, a categoria de base tem que ser a galinha dos ovos de ouro, oferecer a essa categoria de base uma estrutura já de profissional. Ou seja, você, né, terá ganhos importantes futuros, uma vez que esses atletas passam a estar praticamente no mesmo nível, né, de treinamento de um elenco profissional. O projeto de arquitetura de reforma do Centro de Treinamentos do Atlético é do mesmo arquiteto que fez a Arena MRV, o Bernardo Fascargolvi, se é que eu não estou pronunciando aqui de uma maneira errada, né? E por fim, vale ressaltar também, pessoal, que este projeto de transformação, o Atlético visa também mudar o espaço e tornar a Cidade do Galo como um ponto turístico, com visitações. É importante frisar isso aqui. É óbvio que não será em dia de treinamento. Não me venham, né, xingar pelo que eu disse ontem. Ontem você falou que não tinha que ter imprensa e nem torcedor, agora você está falando que pode. Não, não é em dia de treinamento. Terá visitações programadas em datas específicas e tornar o espaço, né, um ponto turístico da capital, aumentando também, pela proximidade que tem com o Aeroporto Internacional de Confins, a visibilidade da marca internacionalmente do Atlético, criando lojas dentro do CT e aí, por uma questão mais do que óbvia nesse sentido, de aproximar o torcedor atleticano do clube. E aí eu deixo a pergunta para você, meu amigo e minha amiga web espectadores. O que você acha a respeito deste assunto? 25 milhões de reais do bolso de um parceiro que vai utilizar o nome, né, da Cidade do Galo durante 10 anos. Seria uma boa ou não para o Atlético? Eu, Henrique, sou capaz de afirmar que o Galo conta hoje, como eu disse, com uma das principais estruturas do país. A gente vê um Vasco da Gama se movimentando, né, para ter um novo estádio, para ter um novo CT. O Flamengo, que recentemente, né, inaugurou um novo CT, que é extremamente moderno também. Mas eu acho pouco provável que um clube no Brasil tenha as dimensões territoriais que o Atlético tem de centro de treinamentos. E aí é o que a gente falou aqui, o Real Madrid tem 11 campos, o Atlético tem 7. Né? Você ter dimensão territorial é muito importante até para aproximar base e profissional. Por exemplo, você vê a categoria de base treinando em locais distantes e em um certo momento aproximar isso do profissional, né, fazer com que a base veja o profissional também jogando, atuar em alto nível, eu particularmente acho uma excelente ideia, fora a parte da recuperação de jogadores, fisiologia e etc, né, essa recuperação da academia com os aparelhos mais novos, mais modernos, acho que seria realmente incrível, né, uma mudança neste sentido. Mas quero saber a sua opinião. Gente, relembrando, tá? Sexta-feira é dia dos abraços aqui no canal Bica Galo, então se você quer receber o seu abraço, né, sexta-feira, eu peço que você deixe o seu nome e a cidade de onde está falando nos comentários. Depois chega na sexta, fica assim, pô, Múcio, você não me mandou o abraço. Vocês estão mandando no chat. Eu preciso que vocês mandem nos comentários cidade e também o seu nome. Quero falar aqui agora de uma pauta extremamente sensível e que, obviamente, eu também quero saber a opinião de vocês. Mas a impressão que tenho é que a torcida do Atlético está cada vez mais amarga. Será que isso é uma realidade ou estou falando aqui de uma minoria? Antes da gente seguir, peço mais uma vez que você deixe o seu like, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito com a sua participação, com a sua ajuda, para que o Bica Galo possa trazer mais pautas exclusivas como essa. É só através do seu voto de confiança que a gente consegue ir além. Pessoal, olha, depois que eu comecei particularmente a produzir conteúdos diários aqui no YouTube, a minha relação, principalmente com o torcedor atleticano, mudou e mudou muito. Para quem não sabe, eu trabalhei por anos em veículos de comunicação em Belo Horizonte e cheguei sim a cobrir outros clubes da capital. No entanto, à medida que eu vivo o dia a dia do Atlético, onde eu tenho a honra principalmente de estar mais próximo de vocês, né, de ouvir vocês, de sentir o fervor que é essa torcida do Atlético, eu tenho uma dimensão muito maior, mas muito maior do que representa a torcida do Galo. O atleticano, ele é diferente. O atleticano é fogo. O atleticano, acima de tudo, coloca o time como responsável pelo estado de humor. O atleticano, através da equipe, ele define se a semana dele vai ser boa ou não. Ser atleticano é ser apaixonado, é amar o clube acima de tudo. Ser atleticano, eu digo mais, é um presente
de Deus. E com toda essa paixão, eu gostaria muito de tentar resgatar algo na memória de vocês e chamar também a atenção dos amigos e amigas para uma discussão que pode estar um pouco adormecida ou soar em algum momento estranha para vocês, mas que também me aflige diariamente. O que está acontecendo com parte da torcida do Atlético, gente? Eu realmente não consigo entender. Há poucos dias, eu vou elucidar isso aqui agora, eu disse que o meia Izep, das categorias de base, estava renovando com o Atlético. A maioria esmagadora dos comentários foi em tom pejorativo, ruim. Em outra ocasião, afirmei que Guilherme Arana estava renovando com o Atlético ou que acabava de renovar com o clube. Em meio a algumas mensagens em tom de alegria, muitas alegavam que o clube não fazia mais do que a obrigação. Afinal de contas, eu deixo a pergunta para vocês. Isso é uma mudança de comportamento onde o que prevalece são apenas os resultados e o clube fica em segundo plano? Ou trata-se apenas de alguns que adoram despejar ódio, rancor diariamente no clube, na mídia ou em outrem? Eu pergunto a vocês isso porque eu fui acostumado a ver a minha falecida mãe apaixonada pelo Atlético. E ela desligava a televisão, desligava o rádio quando o Atlético estava jogando. Porque senão o coração dela parava, cara. Era uma coisa impressionante. Só depois de um tempo que ela me perguntava o seguinte: quanto é que está o jogo? E quando eu dizia que o Atlético estava ganhando ou que havia ganhado uma partida, era um fervor de amor tão grande, mas tão grande, que eu ainda sinto isso. O Atlético é basicamente o que eu acabei de dizer. O Atlético é povo. Foi forjado no centro de Belo Horizonte por pessoas humildes, por gente como a gente. Ser galo é apoiar, não se trata de fato de um apoio cego. Sim, temos que contestar, mas de um apoio irrestrito. As críticas, obviamente, a gente sempre terá, mas que elas não venham antes de observar o lado bom. Eu lembro a vocês que nos últimos 2 anos, o Atlético, 2 anos e meio, talvez, o Atlético tem uma média de 2 conquistas por temporada. Nosso orçamento é 1/5 de Flamengo, de Corinthians. Lutamos ainda contra a CBF, lutamos contra o STJD, lutamos contra uma arbitragem maldita que nos tirou muitas coisas. Quem é mais velho vai saber do que eu estou dizendo. Não deixem o fogo de ser atleticano morrer. Não deixe de ser atleticano. Galo é galo. Enfim, vamos passar para a próxima pauta aqui, porque, fico até arrepiado, gente, sinceramente, cara. Torcida do Atlético, eu fico arrepiado. Enfim, quero falar aqui agora do Hulk, que pode ficar fora do Campeonato Brasileiro. Tá? É uma pauta extremamente válida. Se a gente falou de arbitragem aqui agora, é algo que me preocupa muito. E todo mundo vai se lembrar da expulsão do Hulk no jogo contra o América. Fatídica partida onde ele acabou dizendo, inclusive, que ao fim da temporada estaria de saída do Galo. Esse problema, obviamente, já passou, né? Mas agora a gente tem outro, o STJD, que ainda não notificou o Atlético, que pode sim perder o jogador para o restante da temporada. Tá? O diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, alegou ontem que o Galo não foi acionado até agora. Abre aspas ao Caetano. A gente não teve ainda nenhuma notificação, mas o futebol brasileiro, às vezes, nos apresenta surpresas. E perder um jogador da importância do Hulk em algumas dessas decisões que temos pela frente compromete bastante, fecha aspas, então, ao Rodrigo Caetano. Lembrando que ao sair de campo, o Hulk fez aquele gesto de roubo com as mãos e o juiz acabou relatando tudo na súmula. Estranho é notar que, até o momento, o Atlético ou o Hulk não foram chamados, convocados pelo STJD. Há também nos bastidores uma grandíssima preocupação sobre este caso no que tange a partida contra o Flamengo, em jogo válido pela 36ª rodada, na quarta-feira da semana que vem, fora de casa. Vale ressaltar, por fim, que o Flamengo está no G6 e luta por uma vaga direta na Libertadores. Será que a gente vai ter surpresa novamente? Será que o Atlético tem que ser prejudicado novamente? É o que eu acabei de falar em cima. Enfim, quero saber o seu comentário a respeito deste assunto também. Escola Técnica, Biotecna, cursos, R$ 97,00 do início ao fim do seu curso. Você vai se formar como um técnico, está precisando de emprego, é só através do curso técnico. É aí que se forma o grande profissional. Então você vai acionar agora eles, dizer que veio através do Bica Galo e vai ganhar 13% de desconto. Olha a moral que nós estamos te dando, hein? E a Camila Ferraz
Tem gente falando que o meu cabelo é fake. Aqui, ó. Vou mostrar de perto pra vocês. Isso aqui é cabelo de verdade, meu povo. Ó, isso não é peruca, não, tá? A Camila Ferraz, crescimento capilar, pra vocês verem a quantidade de cabelo que tá crescendo. Acione agora a Camila Ferraz, tá? Vão te atender com todo carinho. Homem, mulher, não importa. Calvície, queda de cabelo, eles vão resolver o seu problema. Corra enquanto ainda é tempo, porque depois não há recuperação. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham gostado. Repito, 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Aqui é Galo. Vamos manter essa paixão viva, gente. Pelo amor de Deus, eu vou nessa. Um forte abraço e até amanhã. Fui!